Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amados, eu sou o pastor Marcelo Henrique, sou pastor auxiliar da Igreja Pentecostal Jesus é Rocha. Igreja essa que tem como presidente a pastora Grace. Igreja que fica situada no bairro Jardim Guanabara, na rua Tenente João Ferreira, número 85. Hoje é um dia de sábado. Você que tem acompanhado o nosso canal tem visto que todos os sábados nós estamos lançando um vídeo de estudo. Esse já é o nosso quarto vídeo de estudo. O primeiro nós falamos sobre a origem da Bíblia, o segundo nós falamos sobre a carta do Apocalipse à igreja de Efésios, o terceiro sobre a carta à igreja em Esmina, e hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Nós começamos esse trabalho de estudos falando sobre o primeiro, a origem da Bíblia, e depois resolvemos iniciar um estudo que diz que tem como tema 7 cartas, 7 cidades, uma igreja. E nós temos falado primeiro da cidade e depois da igreja, depois da carta à igreja. E é isso que eu quero fazer nessa manhã, no nome de Jesus. Bem, o texto está em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. É o texto que fala sobre a carta à igreja de Pérgamo. Bem, vamos começar pela cidade. A cidade era uma fortaleza natural. Ela foi construída em cima de uma coluna muito alta. E uma coluna que está localizada a 26 quilômetros da costa do mar Egeu, no lado norte do rio Caicos, na Turquia. Mais uma vez eu volto a dizer que as sete igrejas estavam localizadas na Turquia. Hoje em dia, Pérgamo é chamado de Bergama, uma cidade grega muito rica e poderosa. Durante o período helenista, Pérgamo se tornou a capital do reino sob a dinastia de Atália, durante o ano de 281 a 133 a.C. Isso a transformou em um dos centros culturais do mundo grego. Muitos restos dos seus impressionantes monumentos ainda podem serem vistos, em especial a notável, monumental obra-prima que é o altar de Pérgamo. O nome Pérgamo vem do termo pergaminho, referente à indústria de pergaminho antigo, feito em peles de animais e que era usado pelo povo da cidade e que era muito negociado para outras cidades. Era uma grande fonte de renda da cidade de Pérgamo, a venda de pergaminhos. Na cidade de Pérgamo havia uma grande biblioteca com cerca de 200 mil pergaminhos. Pergaminhos esses que contavam a história grega, a história da Grécia. Segundo a mitologia grega, quem fundou a cidade de Pérgamo foi Téléfo, filho de Hércules. E como capital da província romana, na Ásia, Pérgamo era uma cidade muito importante. Contava com grandes construções imponentes. Na época em que João escreve a carta à cidade de Pérgamo, a cidade continha cerca de 150 mil habitantes. A cidade também era famosa por seu centro religioso importante, porque havia muitos templos, diversos templos para diversos deuses. Havia vários templos para o deus chamado Zeus, que é chamado o deus do trovão, templos para a deusa Atena ou Minerva, que segundo a mitologia é a deusa da sabedoria, filha de Deus. Templo para Dionísio, o deus do teatro ou o deus do vinho. Um templo para o bispo Cartagena. E o maior de todos os templos era o templo ao deus chamado Asclépio, deus da cura.
Para quem não sabe, hoje em dia, o simbolismo da medicina atual é uma serpente enrolada em uma agulha. E esse era o grande símbolo do deus Asclepios. Amém? Deu para entender a primeira parte? Vamos pular para a segunda? Vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Bem, vamos agora à segunda parte. Vamos ao teor da carta de João à igreja de Pérgamo. O texto começa assim, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mais uma vez, Jesus se apresenta a uma igreja de uma forma diferente. Aqui ele está falando que tem a espada afiada de 2 gumes. O que seria isso? Seria a palavra de Deus. A espada que corta dos 2 lados. A espada que esmiuça a penha. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Por que o termo diz assim, olha, conheço o lugar que habitas, o trono de Satanás, aonde Satanás habita? Bem, como eu disse na primeira parte, a cidade de Pérgamo continha diversos templos a diversos deuses. E esses templos eram chamados pelos cristãos verdadeiros trono de Satanás. Porque era comum achar alguns cristãos novos convertidos que iam à igreja de Pérgamo adorar a Deus e passavam por esses templos, verdadeiros templos de Satanás, verdadeiros tronos de Satanás. E a segunda parte. Quem era esse Antipas? Bem, Antipas foi bispo em Pérgamo. Ele era um discípulo de João, que aturou durante o reinado do imperador Nero, do ano 54 ao ano 68 depois de Cristo. Antipas, ele foi preso e foi jogado dentro de um grande touro de bronze, aonde eles faziam sacrifícios. Ele foi jogado dentro desse touro e foi queimado. Ele foi oferecido como sacrifício à deusa chamada Artemis. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre esse termo bispo. Não sei se você prestou atenção, se você tem visto, se você viu todos os vídeos. Já é a 4ª vez que as cartas se referem a bispo. O que vem a ser um bispo? Qual é a função de um bispo? O bispo ele é maior, ele é superior ao pastor? O termo bispo ele vem do grego, que quer dizer epícopos. Epícopos. Essa palavra é dividida em duas frases. Epi, que quer dizer sobre ou super, e scopus, que quer dizer visão. Ou seja, o bispo é um supervisor. A função do bispo é supervisionar a igreja ou as igrejas. Mas, então, o bispo ele é maior, ele é superior ao pastor? Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 28, Lucas nos dá uma visão muito clara sobre isso. Ele diz, olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes as igrejas. Ou seja, a função do bispo é a mesma função do pastor. Algumas pessoas usam o termo bispo se ele supervisiona várias igrejas. Deu para entender? Por que eu estou trazendo isso agora, estou colocando isso hoje? Porque hoje em dia as igrejas estão usando diversos títulos. Temos bispos, presbíteros, arcebispos, pastores, diáconos, obreiros, missionários, e muitas vezes a pessoa nem sabe o que significa o título. Simplesmente coloca o título e não usa. Nós hoje em dia temos diversos missionários dentro das igrejas, mas que nunca fizeram missões. Temos vários obreiros que
não fazem obras. E, infelizmente, temos homens e mulheres que se dizem pastores e pastoras, mas que não têm rebanho, não têm ovelhas. Muitos deles nem mesmo têm uma igreja fixa. São os que são chamados pastores itinerantes. Então, na minha visão, se ele é um pastor, ele tem que ter ovelhas. Se é um missionário, ele tem que fazer missão. Se é um obreiro, tem que fazer obras. E se é bispo, a função dele é supervisionar. Amém? Deu para entender aí? Vamos fechar aspas e voltar à carta. Bem, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Baraque a armar ciladas dentre os filhos de Israel, para comeres coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Bem, para quem conhece a Bíblia sabe que Balaão era um falso profeta. A história de Balaão está lá no Números capítulo 22. E em Pérgamo era comum esses falsos profetas. Muitos falsos profetas se levantavam sempre dentro da igreja de Pérgamo e levavam os discípulos ao mundanismo e à imoralidade. Bem, versículo 15. Outros sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Os nicolaítas, eles defendiam a poligamia, eles defendiam a bigamia. Assim como havia esse problema na igreja de Éfeso, esse problema também tinha na igreja de Pérgamo, onde muitos homens tinham mais de um casamento. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Se arrependa, porque senão eu vou pelejar contra vocês. Usando o quê? A espada afiada de 2 gumes. A palavra. Está dando para entender certinho? Jesus está falando, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem as suas práticas, se vocês não pararem de seguir esses nicolaítas, vou vir contra você com a minha palavra, com a espada afiada de 2 gumes. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito o nome. Bem, que maná é esse? O maná escondido era o maná, aquele maná que caiu do céu, lá no deserto, lá no Êxodo. E segundo a Bíblia diz, dentro da Arca da Aliança foi guardado um maná. Mas ninguém sabe aonde foi parar a Arca da Aliança, o que foi feito da Arca da Aliança. E como diz o texto, a Arca da Aliança está escondida. O que simbolizava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Então, João está querendo dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe um maná escondido. O maná que está com Deus. Você vai se alimentar com Deus, porque o maná está escondido na Arca da Aliança, na presença de Deus. O que seria essa pedrinha branca? Pedrinha branca seria um cristal. Eu sou lapidário, gosto muito de mexer com pedras, e a pedrinha branca seria um cristal. Um cristal que simboliza o quê? Pureza, que simboliza limpeza. O termo continua. Ao vencedor, dar-lhe uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que novo nome seria esse? Por que um novo nome? O profeta Isaías, escrevendo o seu livro, Isaías no capítulo 62, no versículo 2, diz o seguinte, olha,
As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um novo nome, que da boca do Senhor designará. Eu não sei qual é o novo nome que o Senhor vai me dar ou vai dar a você, se no nome de Jesus Cristo nós chegarmos até a glória. Mas, segundo o texto, o nome vai sair da boca dele. Vocês lembram de Levi? Levi foi chamado por Jesus de Mateus. E eu não sei como vai ser o nome que eu vou receber, qual vai ser o nome que você vai receber. Eu creio que esse nome vai ser recebido através das nossas ações, através das nossas obras aqui embaixo. Mas, como diz o texto, é só Deus que sabe. E nós só vamos saber quando chegarmos lá na glória. Amém? Queridos, eu espero que você esteja gostando. Espero que você esteja entendendo. E eu quero mais uma vez te dizer, se você não está entendendo, não fique com vergonha. Pode fazer um comentário aí. Pode colocar aí, olha, eu quero mais explicação sobre esse texto, sobre essa palavra. Eu li aqui na minha Bíblia que tem uma palavra que quando eu não consegui entender, eu queria que o senhor me explicasse. Pode fazer a pergunta. Coloque aí no seu comentário, que na semana que vem nós estaremos respondendo no nome de Jesus. Quero agradecer a você que tem compartilhado, a você que tem visualizado os nossos vídeos. Peço a você que continue fazendo isso, continue compartilhando, continue comentando. E no nome de Jesus Cristo eu te peço que você deixe aí o seu like. Aperta o dedão aí no like. Aí embaixo do vídeo tem um joinha. Clica nele aí. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Sempre que você dá um clique no like, você está mostrando para o YouTube que você gostou desse trabalho. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça e a misericórdia do Senhor alcance você durante esse dia, durante toda essa semana, no nome poderoso de Jesus. Amém?